Bora voltar para a segunda parte da nossa aula dos efeitos das ações de mérito nas ações diretas. Nós paramos, no intervalo, falando sobre a extensão subjetiva, quem que era atingido pela vinculação, pelo efeito vinculante. Agora nós vamos falar sobre a extensão objetiva. O que é objetivamente que se vincula? O que é vinculado? A vinculação determina as seguintes obrigações por parte de quem esteja vinculado. Quem está vinculado? Os órgãos do judiciário, da administração, os órgãos da administração direta e indireta, do Estado, do município, da União. Seria o que? O dever de aplicação à decisão vinculante aos casos pendentes e aos casos futuros. Porque os transitados em julgado já tem o trânsito em julgado, segurança jurídica, todos aqueles conceitos que vocês estudaram na introdução, lá no seu estudo da faculdade, introdução do Código de Processo Civil, também estudar aqui no nosso curso de Processo Civil. Ele tem um dever de aplicação aos casos pendentes e futuro. O dever de não aplicar ou de desfazer os atos que impliquem inobservância das decisões vinculantes, sempre que fática ou juridicamente ainda possível. O dever de editar os atos normativos e regulamentares, que eventualmente se faça necessário a fiel observância da decisão vinculante. Bom, geralmente quem vai fazer isso aqui são os órgãos da administração direta e indireta. Efeito vinculante e limite da atuação jurisdicional. Até onde vai a atividade jurisdicional? Em relação ao próprio STF. O que o efeito vinculante limita em relação ao STF? É isso que quer dizer. Qual o limite do efeito vinculante ao STF? É essa que você tem que compreender o que está dizendo o quadro. O efeito vinculante não atinge as atividades jurisdicionais. A atividade jurisdicional. Por que jurisdicional? Se for atividade administrativa, atinge. A atividade jurisdicional não atinge. Marque bem. Isso aqui também até parece que é brincadeira. Eu estou dizendo que é questão de prova, mas não é. Todo esse material de controle de constitucionalidade está sendo baseado nas questões de prova de OAB e de concurso. Por quê? Dependendo da banca de vocês, ela não vai utilizar só a questão da OAB. Ela vai utilizar essa questão do seu banco geral. Então, às vezes a questão cai lá no concurso de AGU, Advogado Geral da União, só que tem uma relação com o que você está estudando para a OAB, eles vão utilizar do banco de dados dele. Isso aqui é uma questão de banco de dados. Exercida pelo próprio STF. Assim, o STF pode desviar-se de sua jurisprudência como forma de adaptar a interpretação constitucional às novas correntes de pensamento e às necessidades do mundo moderno. Foi declarado inconstitucional, determinado ponto da norma. Depois do STF, com a evolução doutrinária, o direito ele está em constante mutação. O direito ele não é a ciência exata, ele é a ciência social. Então, ele está em constante mutação. Às vezes vem normas, vem pensamentos, vem doutrinas que outrora era tida como errada, hoje é tido como doutrinas corretas. Até mesmo, dada a nossa globalização, você está em confronto, você está em interrelacionamento com os outros países, tem órgãos, por exemplo, principalmente em questões financeiras e questões econômicas, junto ao OMC, junto aos blocos econômicos que você está vinculado, que traz uma análise nova de uma constitucionalidade norma que outrora era tida como inexistente. Então, dada essa mutação, às vezes a mutação, não a mutação da corte, mas a mutação do entendimento da corte, eles podem sim, eles não estão vinculados na sua análise jurisdicional dos casos, àquela decisão que outrora, somente eles podem mudar o entendimento, outrora afirmado. Administrativamente, porém, todas as autoridades do STF consideram-se vinculadas, incluindo o presidente da corte, quando pratica atos de natureza administrativa. Ou seja, atos de natureza jurisdicional não estão vinculados. Atos de natureza administrativa estão vinculados. Igual lá no legislativo, atos de natureza legislativa não estão vinculados. Atos de natureza judiciais ou atos de natureza administrativa estão vinculados. Em relação aos demais órgãos judiciais,
A decisão vinculante equivale à espécie de pressuposto processual negativo, que impede o julgamento sem sentido contrário. Onde está isso? No artigo 485 do novo Código de Processo Civil. Ela vincula. Ela é o quê? Ela é um pressuposto negativo. Ela diz que não pode. Ela vincula dizendo que não pode. Não tem como. Ele impede o julgamento em outro sentido. Se for julgado. Veremos mais à frente reclamação ao Supremo. Quando aplicável a vinculação, mesmo que não exista ordem expressa do STF para suspender os processos em tramitação perante as demais instâncias jurisdicionais, esta não deve sequer apreciar pedidos ou alegações, cujo objetivo ou repercussão prática implica obter decisões divergentes. Saiu a decisão, ainda não houve comunicação, só houve a simples publicação e não houve essa ordem expressa para suspender os processos em tramitação. Até mesmo a liminar, não houve a ordem. Mas se for verificado que há o efeito vinculante da decisão, eles não podem decidir em sentido contrário. Mas por isso que em muitos casos, muitos processos, eles ficam sobrestados, aguardando o julgamento do Supremo. Se a vinculação vier no sentido da inconstitucionalidade da norma, esta é expulsa do sistema jurídico, o que impede seja aplicada em casos concretos. Isso aqui é tudo que a gente já veio explicando para vocês de todo o curso. Se a vinculação for para a inconstitucionalidade, a lei deixa de existir. Ou seja, se a lei foi dada inconstitucional, ela não pode ser utilizada como parâmetro ou justificativa de qualquer pleito judicial que você terá. Se eu entrei na justiça com um pedido de um cumprimento de uma norma que seria inconstitucional e declarada inconstitucional, vai perder o objeto. Porque como é que vai ser julgado algo se a própria legislação foi tida como inconstitucional? Se a vinculação vier no sentido de constitucionalidade da norma, aqui a gente há uma diferença. As instâncias judiciais inferiores também não podem divergir do pronunciamento. Porém, não configuram descumprimento à decisão vinculante. Decisões a reputar que a situação fática examinada em concreto não se inclui no âmbito da norma considerada constitucional. Foi declarada constitucional a norma, tem efeito vinculante. E tem um outro processo, uma instância inferior, talvez até mesmo um litígio que foi alegado em inconstitucionalidade em forma de controle difuso. Só que lá verifica-se, e não vai contrariar o efeito vinculante, se o caso concreto em nada tiver a ver com o que foi analisado no controle de constitucionalidade. Ou seja, tudo bem, a norma é constitucional, mas o nosso caso concreto que gerou essa inconstitucionalidade não tem nada a ver com a legislação aplicada no controle de constitucionalidade da norma. A situação fática é divergente. Interpretações segundo as quais a legislação posterior acabou por comprometer total ou parcialmente a aplicação da norma antes reputada constitucional. Houve uma legislação posterior e ela trouxe essa legislação posterior uma norma que foi dada constitucional como norma inconstitucional, ou seja, houve uma mudança no parâmetro de constitucionalidade. Então o tribunal inferior, os órgãos inferiores poderiam sim nesse caso divergir da constitucionalidade outrora aplicada. Decisões que optem por uma das diversas correntes interpretativas possíveis acerca da mesma disposição declarada constitucional, mas sem reputá-la inconstitucional. Ou seja, divergência não foi analisada, apesar isso aqui a gente entra também lá naquela análise da cláusula de pedinha aberta. O STF resiste em aceitar que uma norma declarada constitucional no plano abstrato possa ser declarada inconstitucional no plano concreto, sem que haja nisso qualquer desobediência à decisão declaratória de constitucionalidade em tese. Ou seja, o STF já disse que aquela norma que no plano abstrato, lá nas ações diretas de inconstitucionalidade, foi declarada inconstitucional. Ela pode ser declarada inconstitucional no plano concreto, sem que haja desobediência à decisão, ou seja, foi declarada inconstitucional, só que concretamente ela pode ser declarada inconstitucional. Não é porque em controle abstrato, porque controle abstrato o processo é objetivo, você está analisando à luz apenas das normas constitucionais. O controle concreto da situação fática pode ser totalmente divergente do que está ocorrendo. Então não gera uma divergência de entendimentos entre tribunais. Efeito vinculante e transcendência dos motivos determinantes. O que seria essa transcendência
dos motivos determinantes. A vinculação das decisões proferidas no controle abstrato de constitucionalidade decorre do conteúdo tanto do dispositivo decisório quanto das respectivas razões de decidir. Ou seja, a vinculação é tanto do dispositivo quanto das razões. Isso aqui é o que diz a transcendência dos motivos determinantes. Teoria esta, salvo engano, que nasceu na Alemanha. A teoria alemã, que veio isso tem expresso em norma alemã, a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Que ela quer dizer que a vinculação não é só pela parte dispositiva, não é só pela parte do decido. Quando o juiz bota lá esse decido lá, primeiro ele conta os fatos, depois o fundamento, decido. Essa aqui é a parte dispositiva. Lá no Código de Processo Civil, nas suas aulas, tenho certeza que vocês aprenderam isso aqui. Não é só pelo dispositivo. A teoria da transcendência do motivo determinante diz que a razão de decidir, elas também têm efeito vinculante. Na doutrina brasileira, alguns concordam que o efeito vinculante se deve abranger o dispositivo da decisão, que é a tese da vinculação restrita, que diz o quê? Essa tese diz que só a parte dispositiva. Outros sustentam que, a exemplo do direito alemão e espanhol, que na Alemanha existe a lei que aplica o efeito da transcendência, efeito este que a doutrina alemã também contesta, não é, apesar de ter a disposição legal, é contestada. Aqui no Brasil, nós aplicamos, depois deixamos de aplicar, e é bem discutido a doutrina, a parte da doutrina entende que sim, que ela tem um efeito das razões, a parte que é só a parte dispositiva. A vinculação inclui também as ações determinantes da decisão, que é a tese da vinculação ampliada. Tese da vinculação restritiva, dispositivo. Tese da vinculação ampliada, dispositivo e razões de decidir. Fácil de vocês decorarem isso. Cai na sua prova, você já sabe. Vinculação ampliada é o dispositivo e as razões de decidir. E essa controvérsia também se reflete na jurisprudência do STF. Por quê? Já houve decisões que inicialmente diziam que não, que era só a parte dispositiva. Depois que a parte dispositiva e a razão de decidir. E hoje, a atual jurisprudência do STF abandonou a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Ou seja, hoje o STF diz que a parte dispositiva, as razões de decidir, não. Para adotar a teoria da vinculação restrita à parte dispositiva da decisão. Ou seja, se na sua prova for provas de questão dissertativa, você está na segunda fase do OAB, todo mundo passou na primeira fase, aí você conta toda a história, pega no material, explique que houve essa mutação, que parte da doutrina entende, mas se for de marcar, o que acontece hoje no país? Hoje é a tese da vinculação restrita, ou seja, é a parte dispositiva, as razões de decidir, a transcendência dos efeitos, não. Reclamação constitucional. Para que seria cabível uma reclamação? Para reverter eventual inobservância das decisões do STF, dotadas de efeito vinculante. A jurisprudência da Corte, a partir da ADC número 1 do Distrito Federal, passou a admitir o ajuizamento de reclamação constitucional perante o próprio STF, previsão está aqui, leiam esse artigo, por parte de qualquer pessoa eventualmente prejudicada pelo descumprimento do efeito vinculante em situações concretas. Você que teve uma decisão de uma lei determinada e constitucional e tem um órgão descumprindo, pode entrar lá diretamente uma reclamação constitucional junto ao STF. A emenda constitucional 45 alterou a Constituição para estabelecer que a reclamação é também instrumento processual disponível contra atos administrativos ou decisões judiciais que contrariem súmula vinculante ou a aplicarem indevidamente. Então, a reclamação serve quando contraria a súmula vinculante e quando contraria também as decisões com efeito vinculante em sede de ações diretas de constitucionalidade. Efeito revigorador ou repristinatório. Efeito segundo o qual se considera inoperante a revogação de uma norma ante a declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora. Ou seja, tinha uma norma, aí saiu uma outra norma. Essa norma aqui, ela revogou a eficácia dessa norma. Essa norma foi declarada inconstitucional. O que quer dizer esse efeito revigorador ou repristinatório? É que essa norma aqui que foi tida inconstitucional, por ela ser nula, é inoperante a sua revogação da eficácia desta norma, que ela volta a ter validade, que ela volta a ter efeitos.
desde que ela também não seja inconstitucional, né? Ela volta a ter efeitos. Isso quer dizer o efeito repristinatório, que decorre da nulidade do ato inconstitucional. Como esse ato aqui, essa legislação aqui é nula, que revogou esta que era válida, por ela ser nula, não vai ser invalidado a sua revogação. É isso que quer dizer. O ato inconstitucional, por juridicamente inválido, não se reveste qualquer carga de eficácia derogatória, ou seja, ele não consegue revogar a norma, porque é nula. Ela tem efeito ex tunc, vai retroagir. Se ela vai retroagir, ela vai dizer que ela é nula, aquela revogação. Como é que algo que é nulo pode revogar algo que seria válido? É possível obter o efeito revigorador como consequência da concessão de medida liminar em ação de controle. Ou seja, liminarmente, nós podemos também conseguir essa, em controle abstrato, tá? Somente nas ações diretas, nós podemos conseguir liminarmente, se houver uma pergunta lá na sua prova, se liminarmente você conseguiria ter o efeito revigorador ou repristinatório, saiba que sim. Questão de prova isso aqui, Isso aqui é questão de prova. É possível obter o efeito revigorador como consequência da concessão de medida liminar em ação de controle abstrato. Lembra que a gente acabou de falar no efeito revigorador, se a norma que foi derrogada, se a norma que foi revogada, se ela também é inconstitucional, efeito repristinatório indesejável. A norma revogada, pelo ato declarado inconstitucional, também seja constitucionalmente inválida. Eu tenho a norma, aí veio outra norma que revogou essa norma aqui. Só que essa norma aqui é inconstitucional. Essa norma aqui também é inconstitucional. O efeito repristinatório aqui é indesejável, porque se ela é inconstitucional, revogou. Se ela revogou essa norma por ser inconstitucional e essa norma é inconstitucional, então nenhuma das duas merece estar no plano jurídico de validade. Para isso que nós temos a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Aí o Supremo, de acordo com as suas técnicas decisórias, poderá decidir como vai modular os efeitos da decisão. Então, se a norma for dada como inconstitucional, poderá haver uma modulação dos efeitos, para que melhor se adapte ao nosso arcabouço jurídico legal. Efeito ambivalente. O julgamento das ações diretas tem dúplice conotação. A procedência do pedido da ADIM ou a improcedência do pedido da DC implica a decisão declaratória de inconstitucionalidade, com todos os efeitos que normalmente acompanham esse tipo decisório. Ou seja, se for procedido a ADIM ou improcedido a DC, se a DC foi dada a sua improcedência, quer dizer o quê? Que o ato é inconstitucional. Se for dado procedência na ADIM, quer dizer que o ato é inconstitucional. Implica o quê? A declaração de inconstitucionalidade com todos os efeitos que acompanham o típico. Ou seja, se na DC for dito que não é constitucional, é a mesma coisa de dizer que ela é inconstitucional na ADIM. A norma vai perder, vai deixar de ter eficácia, vai ter efeito repristinatório, se for o caso. Todos aqueles efeitos. A improcedência do pedido da ADIM ou a procedência da DC implica a decisão declaratória de constitucionalidade, com todos os efeitos. Esse aqui é o efeito ambivalente. Se foi dado improcedência da ADIM, quer dizer o quê? Que é constitucional. Se foi dado procedência da DC, quer dizer que é constitucional. Então eles têm o mesmo efeito, com as suas repercussões. Manipulação ou modulação dos efeitos da decisão que reconhece a inconstitucionalidade destas duas leis que tratam da ADIM, da DC, da DPF. Permitem excepcionalmente, isso aqui é exceção. Por que ele é exceção? Porque, em regra, ela terá o efeito ex tunc. Se vai modular, ela vai deixar de algum ponto de ter o efeito ex tunc para ter uma outra modalidade de efeito. Excepcionalmente que o STF, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões, isso aqui também é questão de prova, só pode ser por essas razões, de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Se na sua prova tiver uma outra razão divergente dessa, a questão está errada. As razões são essas: segurança jurídica e excepcional interesse social. Por maioria, outro requisito: 2/3 de seus membros.
Ou seja, tem que ser por 2/3. Anotem no seu material para você não esquecer. Tem que ter 2/3. Se for 1/3, se for maioria simples, está errado. Isso aqui é questão de prova. Questão de prova. Essa aqui é questão de prova. Possa restringir os efeitos temporais daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Caberá ao STF exercer rigoroso juízo de ponderação para saber se deve preponderar o princípio da nulidade ou determinadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Como os princípios a serem ponderados em face do princípio da nulidade possui também status constitucional, segurança jurídica e interesse social, a escolha não vulnera a Constituição Federal. Está dizendo o quê? Que o STF vai ponderar. E que segurança jurídica e interesse social também tem que ser ponderado com os outros princípios constitucionais. E se escolher modular, não quer dizer que está violando a Constituição. Você também está ponderando os princípios. Os princípios eles têm que ser ponderados entre si. Não existe um princípio muito maior que o outro. Não existe isso. Existe uma ponderação na sua análise constitucional. Efeitos extraordinários. Requisitos. A modulação dos efeitos da decisão que reconhece a inconstitucionalidade é absolutamente excepcional. Por quê? Vou bater muito nessa tecla. Por que ele é excepcional? Porque a regra é ter efeito ex tunc. Mas pode ser decretada de ofício a requerimento de quem participa da relação processual. Todavia, dependerá de rigorosa ponderação entre o princípio da nulidade e o princípio da segurança jurídica e interesse social. E o quórum, 2/3. Excepcionar a teoria da nulidade. Qual o reflexo material que tem aquela ponderação? Excepcionar a teoria da nulidade do ato inconstitucional para adotar a teoria da nulidade do ato inconstitucional ou a teoria da simples incompatibilidade. Obstar a incidência do efeito revigorador, pois a suspensão da eficácia do ato impugnado não coincidirá com a data em que este foi editado. Assim, embora o ato seja considerado inconstitucional, surtirá consequências jurídicas suficientes para revogar a legislação com ele incompatível. Isso aqui são os reflexos que é somente para vocês entenderem por que da necessidade dessa modulação. Ainda não vi, embora leiam, alguma questão a respeito disso. Ainda não vi. Várias questões a gente analisou, o banco é muito grande, mas pode ser que caia alguma dessas matérias. Incorporar técnicas decisórias mais elásticas de controle de constitucionalidade. Técnicas decisórias. É importante vocês darem um estudo sobre as técnicas decisórias. Acredito que é uma questão muito aprofundada, por isso que nós não traremos essa análise das técnicas decisórias. Entretanto, se você tiver um tempo na sua agenda, dê uma estudada nas técnicas decisórias. Tal como a declaração de constitucionalidade por feita ex tunc ou para o futuro. A declaração de constitucionalidade sem pronúncia de nulidade, além dos chamados que são algumas espécies de técnicas decisórias que modulam o efeito da decisão. E, meus colegas, a gente encerra nossa parte do controle de constitucionalidade. Espero que todos estejam evoluindo bem no estudo de direito constitucional, bem como de outras matérias, para a gente conseguir o tão sonhado sucesso jurídico.